Olá, alunos de Cálculo 3, bem-vindos. Essa aula 24 é a última aula dessas 6 primeiras semanas. Na semana que vem nós vamos fazer uma revisão dos principais conceitos estudados na disciplina. E nós vamos fechar esse estudo com a complementação do Teorema de Stokes. Eu comecei a falar do Teorema de Stokes na aula passada e vou terminar agora. E é um teorema bastante sofisticado, né? Tem muita coisa para se falar sobre esse teorema. Lembrando que Green, Gauss e Stokes eram os grandes objetivos dessa disciplina. O que diz o Teorema de Stokes? Que se você tem um pedaço de superfície com bordo, uma superfície orientável e com bordo, e você orienta a superfície e o bordo de forma coerente, então tem duas maneiras de orientar. Você tem duas maneiras de orientar a superfície e duas maneiras de orientar o bordo. Você pode percorrer o bordo num sentido ou no outro. E existe uma relação entre a orientação da superfície e do bordo. Ao todo você tem 4 combinações, né? Você pode pegar o normal para cá, o bordo para lá, ou normal para cá, o bordo para cá. Normal para baixo, o bordo para um lado ou o bordo para o outro. Dessas 4, 2 são chamadas coerentes, são as positivas. São aquelas que são dadas pela regra da mão direita. Você põe o vetor, o dedão, na direção do normal à superfície, faz esse movimento com os dedos palmares, os dedos da palma da mão, e esses indicam como é que você percorre o bordo da superfície. Essa é a orientação coerente. Então a gente já explorou um pouquinho esse desenho, mas vamos recordar. Se eu olho para essa superfície, o bordo dela é essa curva que está aqui. Eu posso percorrer essa curva num sentido ou no outro. Qual é a relação que a gente chama de coerente? Vamos imaginar que eu percorro essa superfície, essa curva nesse sentido. Então, se eu estou com os dedos palmares fazendo isso, este movimento, olha para onde está o meu dedão. Meu dedão está para cima. Eu podia fazer o contrário com os dedos palmares. Podia fazer com os dedos palmares este movimento. Mas se eu fizesse este movimento com os meus dedos palmares, neste sentido, o meu dedão estaria para baixo. Aí é uma questão, por isso que chama coerente. Então, se eu puser o normal para cima, o sentido de percurso aqui tem que ser esse. Esse que é o coerente. O Teorema de Stokes ele relaciona a integral do fluxo com a integral do tipo trabalho. Fluxo do Roth, trabalho do campo. A gente tem que ter os seguintes ingredientes. Uma superfície orientável com bordo e o bordo e um campo vetorial atuando sobre essa superfície. Há duas orientações para a superfície e duas orientações para o bordo. O bordo é uma curva, ela pode ser percorrida em dois sentidos. O campo, a superfície, o bordo da superfície, tudo tem que gerar uma coisa que nós chamamos de orientação coerente ou orientação positiva. Tudo isso feito, o trabalho realizado pelo campo na curva, que é o bordo, vai ser igual ao fluxo do rotacional na superfície. Mas o que é mesmo a orientação coerente? Vamos voltar um pouquinho. Olha só, a superfície pode ter duas orientações. Pega um vetor normal ou outro. Isso a gente já fez várias vezes. Por exemplo, eu posso pegar esse vetor normal ou posso pegar o vetor oposto. O bordo pode ser percorrido em dois sentidos. Quem que é o bordo mesmo desse pedaço de superfície? É essa curva que está aqui. Embora eu esteja desenhando num certo sentido de percurso, pensa o seguinte, o bordo está desenhado, eu posso percorrê-lo num sentido ou no outro. Então eu tenho dois sentidos para a superfície, para baixo e para cima, dois sentidos no bordo, esquerda ou direita. Juntando tudo daria 4 combinações. Posso pegar o normal para cima, bordo para a esquerda ou para a direita, normal para baixo, bordo para a esquerda ou para a direita. Bom, tem duas conexões que são chamadas de coerentes, que são as dadas pela regra da mão direita, que diz o seguinte, se eu colocar o dedão na direção do normal, os meus palmares têm que percorrer a curva no sentido que eles estiverem indicando quando eu faço este movimento. Os palmares indicam o sentido de percurso da curva. Então, nesse caso, como que ficaria? Se eu escolher o normal para cima, movimento dos palmares. Eu estou com esse sentido que vem da esquerda para a direita aqui. Esse seria o sentido de percurso coerente.
Nada impede que eu escolha o normal para baixo. Mas observa só, se eu colocar o normal para baixo, os meus palmares vão passar da esquerda para a direita lá atrás e aqui na frente eles vão passar no sentido contrário. Tá? Então eu poderia orientar a normal para cima e a curva da esquerda para a direita, ou orientar a normal para baixo e a curva da direita para a esquerda. Não teria nenhum problema. A igualdade do teorema de Stokes continuaria verdadeira, que diz que a integral da superfície do fluxo do Roth é igual ao trabalho do campo sobre o bordo. Se eu trocar as duas orientações, troca o sinal dos dois. Quando a gente muda o sentido de percurso da curva ou muda a orientação da normal, se muda o valor o sinal do fluxo ou o sinal do trabalho. Então, não tem um sinal certo ou errado, o que tem é uma igualdade. Ou os dois estão com sinal de mais, ou os dois vão estar com sinal de menos, entende? É como assim, isso aqui pode ser que dê 10, então esse aqui também vai dar 10. Se eu trocar as orientações, esse aqui vai dar menos 10 e o outro vai dar menos 10 também. Então, essa é a orientação do teorema de Stokes, tá? Coerente. Nesse caso, fica assim. Exercício. Parecido com o da aula passada, um pouquinho mais elaborado, vai ter uma reflexão um pouquinho mais sutil. Está aqui a integral do tipo trabalho de um campo. Tem algumas expressões parecidas com a da aula passada e algumas expressões diferentes. A gama é a intersecção do cilindro x2 mais y2 igual a 1 com um outro plano, 2x, 3yz igual a 8, percorrida de modo que a projeção no plano xy seja percorrida no anti-horário. Então, é uma situação muito comum quando a gente usa o teorema de Stokes, essa que eu estou descrevendo aqui. Eu tenho o sistema de coordenadas, os eixos x, y, z, os eixos coordenados. Eu tenho um cilindro nesse exercício de raio 1. Só estou desenhando a parte visível do cilindro, que está no primeiro octante, mas é claro que esse cilindro tem uns pedaços que estão lá atrás que a gente não vê quando desenha o primeiro octante. E eu coloquei um plano. Bom, isso foi cortado por um plano. Cilindro cortado por um plano dá uma elipse que está solta lá no espaço. Essa elipse é o resultado da intersecção do plano com o cilindro. O enunciado pede que a curva intersecção, que é essa elipse que eu desenhei em verde, ela é a intersecção de um plano com o cilindro. Que essa curva seja percorrida de modo que a projeção no xy seja percorrida no anti-horário. Então eu quero essa curva de tal forma que quando eu percorrê-la aqui no plano xy, o sentido de percurso aqui seja no anti-horário. Tá? Então essa curva tem que ser percorrida a projeção. Isso me diz que a curva aqui no espaço tem que ser percorrida nesse sentido para que a projeção seja no anti-horário. O anti-horário, no plano, vai do x para o y, como na trigonometria do ensino médio. Como aqui vai do x para o y, lá em cima tem que fazer isso. Para usar o teorema de Stokes, eu tenho que ter uma superfície. Qual é a superfície natural que tem essa gama como bordo? Essa é a gama, que está em verde. Para usar o teorema de Stokes, eu tenho que fazer uma integral sobre a gama ficar igual uma integral sobre uma superfície, e a condição é que o bordo da superfície seja a gama. Quem é o pedaço de superfície cujo bordo é a gama? É o plano. Então eu vou pegar aqui um pedaço de plano para fazer a integral do Roth, porque o Roth vai ser mais simples, eu já vou calcular. Agora, qual que é a orientação coerente? Regra da mão direita. Dedos palmares percorrendo a curva gama. O que está acontecendo com o meu dedão? Está apontando para dentro da nossa sala. Não está apontando lá para trás, está apontando aqui para dentro. Então, na hora de fazer a conta, eu vou ter que ver se o meu normal está apontando para x, y e z crescentes. Está vendo como é que está o normal aqui? Então, vamos fazer essas contas. Roth e JK, derivadas, coloco os termos da função. Observa que a primeira derivada em y, né, quando eu ver a componente i, eu derivo em y esse y3 e dá 3y2. Então o Roth ele é 3y2, 0 menos 3. Ele é bem mais simples do que o próprio campo. Olha só, o campo é x à quinta, raiz nona de y, seno de z à quarta.
Se eu fosse calcular o trabalho pela integral de linha do tipo trabalho, eu teria que lidar com essas expressões, que são mais elaboradas. E por isso que eu estou pensando em trocar a integral de linha pela integral dupla do Roth. O Roth é bem mais simples, então vale a pena usar o teorema de Stokes e calcular a integral dupla. Então, ao invés de calcular essa integral do tipo trabalho, eu vou calcular essa integral dupla do Roth. Que superfície? Vai ser o pedaço de plano. Esse aqui é o plano 2x 3y mais z igual a 8, o pedaço que está dentro do cilindro. E a orientação coerente, porque a curva estava naquele sentido anti-horário, vocês viram que quando eu botei os palmares no anti-horário, o dedão ficou para cima. Então é normal que aponta para cima para poder usar o teorema de Stokes. Agora é conta. O Roth eu já calculei. Parametrizo o plano x igual a u, y igual a v, a condição é que o 2 mais v2 seja menor ou igual que 1, porque está dentro do cilindro de raio 1. O z eu tirei da equação do plano, o plano era 2x mais 3y mais z igual a 8, só isolei o z em função de x e y e usei u e v. xu e xv deriva em relação a u e v, deriva em relação a u 1, 0, menos 2 aqui, deriva em relação a v 0, 1, menos 3. Produto vetorial, xu, xv, está aqui ó, as componentes, aqui dá menos 2, mas a diagonal secundária dá mais 2, aqui no j tem que trocar o sinal, fica mais 3, e aqui fica mais 1. Esse vetor tem as componentes todas positivas, ele está ascendente. Essa é a orientação coerente. Se no enunciado tivesse dito que a curva tem que ser percorrida no sentido horário, eu aqui ia falar, essa aí a orientação está errada, troca o sinal dela. Simplesmente usaria, na hora de fazer o produto escalar, ao invés de 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, trocava o sinal. Mas eu já calculei o Roth, calculei o normal, xu, xv, que é sempre o normal da parametrização. Então, aqui está o produto escalar, fica um 6y2 menos 3, para integrar no disco o 2 mais v2 menor ou igual que 1. Para fazer essa integral dupla, aqui agora então, teorema de Stokes já usei, já parametrizei o plano, caí numa integral dupla, já saí do contexto do teorema de Stokes. Olha como isso é rico, quanta coisa a gente aprendeu nessas disciplinas. O que eu tenho escrito aí é uma integral dupla, eu posso calcular como quiser, teorema de Fubini, qualquer coisa. Como é uma integral dupla num disco, sabe o que é conveniente? Eu usar coordenadas polares, como a gente viu no cálculo 2, no cálculo anterior. Então aqui eu vou fazer uma mudança de coordenadas polares, já não é mais teorema de Stokes, tá? Chamo x de r cosseno, y de r seno, o jacobiano das polares é r, toda vez que muda de coordenadas tem esse fator de correção. O θ vai de 0 a 2π porque dá a volta inteira no disco, o r vai de 0 a 1. E essa integral fica a integral de 0 a 2π, de 0 a 1. O y2 é o r seno ao quadrado, fica r2 seno ao quadrado, menos 3, integrar em r. Observe que aqui tem um r ao cubo e aqui tem um r. A integral do r ao cubo dá r à quarta sobre 4. A integral do 3r dá 3r2 sobre 2, sinal de menos, de 0 a 1, depois de integrar dθ. Quando r é 1, isso dá 1, e quando r é 0, some tudo. Então fica 6 com 4 dá 3 meios de seno ao quadrado, e aqui dá 3 meios. Pus o 3 meios em evidência, ficou cosseno ao quadrado menos 1, né? Seno ao quadrado menos 1, que é menos cosseno ao quadrado. Tem aquela formulinha que cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. É uma das fórmulas básicas da trigonometria, vocês acho que se lembram. Essa fórmula é assim, não é? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, se lembra que é 1. Relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado é o cosseno de 2 vezes o θ. Se você somar essas fórmulas, dá que cosseno ao quadrado vezes 2 é 1 mais cosseno de 2θ. Ou seja, cosseno quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Como aqui tem menos e menos. E aí, terminando a conta, a integral desse menos meio só multiplica por 2π, e a primitiva do cosseno de 2θ sobre 2 é seno de 2θ sobre 4. Tá? No 0 e no 2π o seno dá 0. Então, quais foram os passos?
calcular o trabalho em cima de uma curva. Percebi que era elaborado, então eu mudei de ideia. Ao invés de trabalhar com a integral de linha do tipo trabalho, calculei o hot, vi que era mais simples. Peguei o plano, calculei a integral do hot sobre o plano, parametrizei o plano, xu, xv, obtive a fórmula. Caiu numa integral dupla. Na hora de fazer a integral dupla, eu mudei de coordenadas polares. É muito refinado, hein? É muito sofisticado, é muito bonito isso tudo. Vou fazer uma parte um pouquinho diferente, numa certa hora, que é muito bonito também de observar o que acontece aqui. Ao invés de parametrizar o plano do jeito que eu parametrizei, eu vou parametrizar o plano já embutindo a ideia de polares. Eu tinha parametrizado o plano falando que x era u e y era v. E depois eu chamei o x de o u e o v de r cosseno e r seno. Eu posso já parametrizar o x, y, z por r cosseno, r seno, o z fica 8 menos 2x do 3y, o r de 0 a 1, θ de 0 a 2π. Calculo xθ, xr por derivação. Calculo o produto vetorial, dá menos 2r, menos 3r, menos r. Tá, esse vetor está apontando para baixo, porque as três componentes são negativas. Lembra lá na discussão do começo do exercício? Eu percorri a curva no sentido anti-horário, então a regra da mão direita deu o vetor normal do dedão para cima, então não pode ser essa a orientação. Eu simplesmente troco o sinal. Inverto, ao invés de xθ, xr, xr, xθ. Essa aqui é a orientação coerente. E na hora de fazer o produto escalar, eu escrevo o hot usando rθ, o normal usando da parametrização, é sempre o normal que veio da parametrização, e eu caio direto na mesma integral que eu tinha caído. Isso não é o teorema de Stokes que está em jogo, é só uma coisa muito bonita. Eu posso parametrizar o plano por UV, o domínio é disco, na hora de fazer a integral dupla eu mudo para polares. Ou eu já parametrizo com a ideia de polares e fica tudo feito de uma vez só. Aí nem tem que mudar de coordenadas, não tem. O jacobiano já vem embutido aqui. Veja que eu já caí direto na mesma integral, sem pensar em jacobiano, porque eu já parametrizei usando a ideia de polares. Isso também é uma coisa muito rica, muito bonita. Para fazer um comentário aqui, que nós tínhamos visto, quando nós estudamos campos conservativos, essa tabela aqui. Os campos conservativos eram aqueles que eram gradientes, a integral só dependia dos pontos inicial e final, integral em curva fechada dava zero, isso implicava que o hot era nulo, condição necessária, não sempre voltava, só voltava nos simplesmente conexos. Quando o domínio era simplesmente conexo, tinha volta. Eu fiz isso no plano usando o teorema de Green. No espaço, funciona do mesmo jeito, e aí é o teorema de Stokes. Se o domínio é simplesmente conexo é aquele que não tem buracos, né? Então, se o domínio é simplesmente conexo, você pega uma curva gama, para fazer essa integral, pega uma curva gama qualquer no espaço. Tá? Imagine isso no espaço. Se o domínio do campo não tem nenhuma singularidade, nada que impeça, aí você sempre acha uma superfície S cujo bordo é essa curva. Começando com uma curva gama, você acha uma superfície cujo bordo é aquela gama. Aí você vai calcular a integral do f sobre a curva fechada, se transforma na integral de superfície da componente do hot. Como o hot é zero, a circuitação é zero, e com isso eu mostro que o domínio simplesmente conexo implica circuitação nula também no espaço. Eu tinha feito isso para plano com o Green, agora fiz com espaço. É um fecho na teoria de campos conservativos. Próxima semana nós vamos recordar a teoria de campos conservativos. Se lembra do campo dθ, que era o menos y, x2, y2, x, x2 mais y2? Esse era um campo muito importante, porque ele dava a variação do ângulo, a gente falou disso na aula de campos conservativos. Foi uma análise muito importante que a gente fez. E desse campo a gente sabe que o hot dele é nulo e que o domínio do campo é o R2 menos a origem, no caso do plano, e no espaço você tira todo um eixo do plano. E
Com o teorema de Stokes, eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é o valor da integral de um campo deste tipo, uma variante do dθ no espaço, eu acrescento aqui a componente z, quando eu tenho uma curva fechada qualquer? Observe que o domínio do campo não pode ter x2 e y2 igual a zero. Se eu estou no plano, isso vira um ponto, a circunferência. Se eu estou no espaço, é todo o eixo z que não está definido. Porque todos os pontos em que o x2 e y2 é zero no espaço é o eixo z. E aqui, então, eu tenho a seguinte situação muito bonita. Se a minha curva não enlaça o eixo z, então eu consigo uma superfície S, o ROT é nulo, a integral da curva é igual à integral do ROT, é zero. E se a minha curva gama enlaça o eixo z, eu não consigo fazer uma superfície cujo bordo é essa curva, porque eu estaria passando pelo lugar singular que é o eixo z. E aí eu tenho uma solução muito mais sofisticada, que só vou dar os principais passos. A gente tem que fazer assim, a gente pega uma superfície de um cilindro e traz o problema para uma superfície que tem duas componentes de bordo. Então eu quero calcular o valor da integral sobre essa gama. Eu venho aqui para uma circunferência. Pego uma circunferência aqui embaixo, tipo um cilindro. Essa gama pode ser muito esquisita. Se essa gama for muito estranha, eu pego uma circunferência aqui embaixo e uma espécie de cilindro que não é bem um cilindro, tá? Como o ROT é nulo, eu vou ter a integral dupla sobre a superfície cilíndrica ou superfície cônica nula. E aí, então, as duas curvas têm que estar com o sinal trocado. Por conta da orientação do Stokes, uma vai para um lado, outra vai para o outro, e a gente acaba concluindo que a integral dá igual sobre uma curva e outra. Quer dizer que a integral do dθ em qualquer curva do espaço ou dá zero se ela não enlaçar o eixo z, ou ela dá 2π menos 2π se enlaçar o eixo z. É um resultado parecido com o que a gente tinha visto no plano, vale também aqui no espaço. Isso são aplicações já bastante elaboradas, muito finas desses teoremas. Vou parar por aqui, você vê que teria uma continuidade de estudos muito importante nessa direção, mas esse é um primeiro curso de cálculo, a gente vai parar por aqui. Próximas aulas a gente vai fazer uma revisãozinha de tudo que a gente viu nessa disciplina e isso fica aqui como uma provocação para vocês pensarem em coisas mais sofisticadas de matemática. E a gente está encerrando a matéria por aqui, próxima semana a gente faz revisão, tá ok?